gols do Internacional. Então, se houve uma soberba, e houve uma soberba, houve também quando acreditamos que podia colocar o Everton para jogar mesmo sem ritmo. Houve também quando achamos que os dois volantes sem marcação dariam conta do recado em um Grenal no Clássico Beira-Rio. Então isso também é soberba. O torcedor do Grêmio também precisa ter esse aprendizado, para que o Grêmio possa, depois, numa fase mais quente, mais decisiva, ter um outro resultado diante do maior rival. Me parece o seguinte, a gente falou muito aqui, Bruno, sobre competir. Grenal se compete. E várias vezes a gente lembrou, não, nem sempre o favorito ganha. Por quê? Porque do outro lado tem um time que compete. O Internacional competiu. Eu entendo, nesse momento, que a tua fala e a fala do Luiz Mário, pelo fato de vocês serem gremistas, ela está muito mais voltada no viés dos erros cometidos pelo Grêmio. Mas o Calvin foi cirúrgico. O que o Pesolano fez ontem foi um nó tático no Luiz Castro. Quando ele pega a escalação no vestiário do Internacional, quando ele recebe essa escalação, quando ele percebe que o Grêmio vai abertinho, vai com o Arthur, vai com o Thiaguinho, vai com o Cristaldo, ali o Pesolano leu o Grenal. Ali ele leu o que seria o Grenal. E o Internacional foi superior ao Grêmio em todos os momentos. E digo mais, ainda que o Grêmio tivesse na frente duas vezes, tanto no 1-0 quanto no 2-1, foi justo, gente. Foi justo. O Internacional sempre foi melhor no Clássico, em todos os momentos. Por quê? Porque o Inter teve estratégia, o Internacional teve o seu treinador entendendo o que é competir, entendendo o que é um clássico Grenal. E por isso passou o carro, atropelou 4-2 no clássico Grenal, 4-4-9 no Beira-Rio. Magrão, te deixei por último, porque eu sei que hoje é o desabafo, né? É o desafogo. O Magrão ouviu demais na semana passada, né? Soberba, arrogância, prepotência, um Grenal que se ganhou na véspera, Grenal não funciona assim. Magrão veio colocando vírgulas, poréns, olha, é clássico, não tem favorito e tudo mais. Esse momento é teu, celebra, Magrão! Gamba, eu até tirei uma frase aqui que na quinta-feira eu falei com um jogador lá do vestiário. E esse cara falou assim pra mim, irmão, é clássico. Isso se mide de outra forma. Eu falei, sim, é o que eu tô falando no programa. Ele disse assim, vamos saber quem é. Claro, máquina, isso é parejo. Clássico não há favorito. Quem me disse isso? Borré, o homem do Grenal. O que a gente falou durante a semana aqui, e o que a gente ouviu pós-jogo, foi que o time do Grêmio não jogou bem. E não valorizando a partida que o Inter fez. A partida de hierarquia do senhor Gabriel Mercado. A partida do Paulinho, que eu na chegada falei assim, cara, não sei, tá vindo de contusão. Jogou muito. Foi o parceiro que o Alan Patrick precisava. Bruno Gomes não foi lateral, foi quase como um terceiro zagueiro. Tá? O Calvin falou muito bem. Para essa cobertura de lado ali, do lado esquerdo ali do Bernabé, o Bernabé poder subir e atacar, Bruno Gomes sendo um terceiro zagueiro, Vitinho um ala. Alan Patrick, o Bruno foi criticado por ter falado aqui quando ele montou o time que era melhor jogar com o Dodge. Antes da análise do Bruno, eu falei a mesma coisa. Eu falei, é muito leve esse meio campo do Grêmio. E quem colocou esse meio campo do Grêmio e depois esse mesmo senhor, quando colocou esse meio campo do Grêmio, ele foi entrevistado no sábado. Não, tem que jogar, jogador de seleção, jogador de futebol é assim. Não é. Futebol é assim, mas o Grenal não é assim. Então, senhor Luiz Castro, prazer, eu sou o Grenal. Agora você sabe o que é Grenal. Você acha que aprendeu no meio do caminho ali, no segundo tempo, você aprendeu que você tentou mudar alguma coisa. Então, gente, só uma coisa. Não precisa desmerecer o Inter falando que o Grêmio jogou mal. Não, o Inter jogou muito. E eu falei outra coisa também aqui. E sem soberba nenhuma. É análise. Grenal não se ganha. Grenal se joga. Tinha um ponto positivo, Alan Patrick, Carboneiro em cima do Marcos Rocha. O Marcos Rocha, ontem, é difícil a gente cravar, mas o que o Carboneiro fez aposentou com o Marcos Rocha ontem.
Então, torcedor colorado, para quem falava também, Gamba, antes que esse Grenal não valia nada. Grenal de gauchão, quinta rodada. Quem mora aqui na aldeia sabe o quanto vale um Grenal. E ficou provado. O torcedor colorado hoje está vestindo a tua camisa, indo para as ruas com a alma lavada e merecido. Porque o Pesolano colocou o time para competir como ele tinha falado que ia fazer, que ia competir. E o seu Luiz Castro quis jogar. E Grenal não se joga. Grenal se compete. E o Inter fez isso com muita maestria. E mais uma coisa que eu preciso falar de um amigo, que é o Borré. A minha alegria de ver o Borré jogar o que ele jogou ontem, desencantar, um cara que quem conhece sabe do caráter dele, sabe da dedicação dele. Não sei o que eu estou falando, lá dentro do vestiário do Inter todo mundo fala a mesma coisa que eu estou falando aqui. Então, ver a alegria do Borré, eu falo com ele frequentemente, eu falei quando o Inter estava para ser quase rebaixado, o Borré sempre solícito, atendeu, é um amigo que eu tenho. E ver ele desencantar no Grenal também é algo legal. E Ronaldo, então, o Grenal é isso. O Grenal, o cara que tá lá todo mundo dando porrada, ele renasce no Grenal. E o cara que todo mundo tá falando bem, vai mal. E o pessoal vai criticar. Então assim, gente, Grenal é um campeonato à parte. E esse primeiro campeonato o Inter ganhou. Grenal não se joga, se vence. E o cemitério do futebol tá cheio de favoritos. E o Grêmio do senhor Luiz Castro tá lá nesse cemitério agora. Presta atenção aqui nesse recado que eu tenho pra ti, ó. Vem comigo aqui, ó, recado da TIM. E aí, bora dar uma espiadinha nessa super oferta da TIM Ultra Fibra. Por apenas R$ 109,99 por mês no débito automático, tu contrata 600 mega e leva 100 de bônus. São 700 mega com streaming incluído. E não é um streaming qualquer, não. É um streaming nacional, com muito conteúdo original. Essa oferta aqui é para quem gosta de maratonar e acompanhar programas ao vivo, sem travar, seja reality show, série, filme. Porque para assistir aos momentos mais comentados da TV e do streaming, tu precisa de ultra velocidade e ultra estabilidade na tua internet. Então bora contratar agora TIM Ultra Fibra e aproveitar 700 mega com streaming incluído por apenas R$ 109,99 por mês. Acesse o QR Code que está na tela ou liga para o 0800 880 4141. Se preferir, tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá a uma loja TIM. TIM, imagine as possibilidades. Sou na caixa, maestro Glademir Menezes. Muito bem, vamos lá. Bruno Soares. O Bruno Soares está sendo muito cobrado, mas muito cobrado pela torcida do Internacional. E justamente, o torcedor do Inter está no papel dele. Nesse momento, as maiores vítimas, né, da torcida do Internacional ali no nosso chat, tenho certeza que na tua rede social e na tua rede social, são Luiz Mário e Bruno Soares, né? A torcida do Internacional quer te ouvir, Bruno Soares. Quer te ouvir, Bruno Soares. Não sei se ela quer me ouvir, ela quer me massacrar. Ela quer um pedido de desculpas, quer ver a tua cara hoje, tendo tomado 4 no Grenal. Cara, mas é que assim, ó, a gente não se propõe aqui no programa de simplesmente chegar aqui e fazer provocações, papo de bar, não é isso. Agora, que eu errei a minha análise, tá colocado, né? Eu achei que o Grêmio ganharia com tranquilidade e não ganhou. Agora, eu não achei que o Grêmio ganharia com tranquilidade pelo simples motivo de eu ser gremista. Tanto que ano passado eu cheguei aqui no Gauchão e disse que o Inter ganharia o Gauchão com tranquilidade e ganhou o Gauchão com tranquilidade, porque o Inter era muito melhor do que o Grêmio, mas na oportunidade o Inter entrou contra o Grêmio jogando a valer, fazendo Copa do Mundo. Por quê? Porque o Gauchão do ano passado era uma Copa do Mundo para o Inter. O Inter precisava interromper aquela sequência de títulos. O Grêmio não. O Grêmio ontem entrou no jogo achando que o jogo estava ganho. E não existe vitória de véspera. Muito menos num clássico Grenal. Você se atrapalha contra um time do interior se você entrar achando que vai ganhar a qualquer momento. Imagina num clássico Grenal. O que eu pensava é que o Grêmio ganharia até mesmo com certa tranquilidade, essa foi a frase que eu fiz, se o Grêmio entrasse com a corda esticada. Corda esticada contra corda esticada ganharia o melhor, que pra mim segue sendo o Grêmio. Eu acho o Grêmio melhor do que o Inter ainda. Mas o Inter fez um partidaço, acho que o Magrão pontuou bem, embora o Grêmio tenha jogado mal, o Inter jogou muito bem também. Então o Inter merece ser parabenizado, o torcedor do Inter merece ser parabenizado, que essa vitória sirva para o Inter como algo muito positivo para o decorrer da temporada, assim como precisa servir para o Grêmio como aprendizado. Inclusive, tá todo mundo apontando, a soberba, beleza. Mas a soberba, ela também está na entrelinha.
É isso que eu quero destacar. Quando você diz que dá para jogar com Arthur e Thiago para cima deles, também é soberba. E eu vim aqui, levantei e falei, tem que botar um volante marcador. Quando você diz que dá para colocar um goleiro totalmente sem ritmo de jogo e azar, também é soberba. E eu alertei que era melhor colocar um goleiro com ritmo de jogo. Quando você não coloca uma proteção no Marcos Rocha, porque ele vai tomar um baile do Carboneiro e tomou, também é soberba. Então o técnico do Grêmio foi soberbo, os jogadores foram soberbos e isso levou o Grêmio a essa derrota marcante. Eu concordo. De novo, repito, a tua análise é no viés do Grêmio, né? Só que o que tem que ficar muito claro, eu de novo vou puxar algo que o Magrão disse ali, foi o Inter que destruiu o Grêmio. Foi o Inter que entendeu a estratégia errada do senhor Luiz Castro, com soberba, sem soberba. O Inter leu perfeitamente o que o Luiz Castro ia fazer no jogo. Pegou todo esse ambiente de oba-oba. O Grêmio entrou no ambiente de oba-oba e o Inter atropelou. Quantos Grenais? 449? Isso. Em que Grenal se viu um time do Grêmio tão leve? Tão leve. Sem nenhum marcador. E do outro lado tem tonto do outro lado. A gente falou aqui, quando eu montei, eu falei... sabe o que estava acontecendo no jogo? Aquele 1 contra 1 do Marcos Rocha, o Marcos Rocha também não estava nem preocupado. Sabe o que eu vi? A soberba que ele falou, que toda a imprensa, né? Isso foi todo mundo que falou. Não foi aqui o Donos. Foi num todo que ia ser goleado. No meu dia a dia na rua, o Inter ia tomar um monte. Era isso. E aí eu falei, calma, vamos esperar até segunda-feira. Calma. E o pessoal, mas Magrão, vai lá, defende. Não é questão de defender, né? Eu falei, não é questão de fazer gritaria. O que a gente entendia? Que o Inter podia ganhar o jogo como? Competindo. Só que a soberba do treinador do Grêmio foi quando, em vários lances, o seu Marcos Rocha estava lá na frente querendo fazer um 2 com o TT e largando as costas abertas pro Arthur, que não é marcador. E volto a falar, sou fã, com a bola é craque. É craque, é o melhor jogador do Grêmio. Ninguém tá desmerecendo. Só que o Arthur tava fazendo outra função. Ele era o baterista, tava tocando guitarra. Ele tava correndo. Tem um lance que o Carboneiro põe a bola na frente e ele se arrasta para tentar pegar o Carboneiro. E não é a dele. Isso não é a dele. Porque o treinador passou para os jogadores, vamos jogar. E por jogar no futebol de hoje, você não ganha se não competir. E para competir, não é colocar 2 volantes leves para competir, porque os caras vão querer jogar, é característica dele. É o DNA desse jogador. O DNA dele não é competir e dar carrinho. É o DNA do Ronaldo. Esse é o DNA desses caras. Então, ficou um meio campo frágil com um meio campo que competiu. Com um cara que era misto, que sabia, marca um pouco e joga, que foi o Paulinho, que para mim, os 2 jogos dele para mim foi a maior surpresa. Porque ele volta de lesão, a preocupação... Eu falei isso. Falei, não sei. Eu volto a falar. Falei que não contratou ele. Cara, ele quebrou linha. Ele deu passe entre linhas. Ele chegou, fez um 2. E, gente, só pra mais uma vez, como o Bruno falou, valorizar o Inter, era pra ser 6, não era pra ser 4. Sim. Era pra ser 6. Saiu barato. Era pra ser 6. Foi bola na trave. Eu não vou nem falar do pênalti. E o gol que o Inter tomou, o Rocher fora de forma. Tá muito fora de forma. O Inter deu 2 gols. Senão também não ia tomar. Eu tinha falado aqui. Senão também não ia... O Inter deu 2 gols pro Grêmio. O Grêmio não fez nada pra ganhar. Não foi porque o Grêmio estava melhor. O Grêmio achou 2 gols. O Inter foi melhor o jogo inteiro. Achou 2 gols. Aqui, aí eu vou falar com o Luiz. Achou 2 gols. O Luiz pegou e falou, e a gente, o Luiz é meu irmão. Do Gabriel Mercado. Lembra que eu falei? Falei, não. Gabriel Mercado, talvez ele não seja um jogador hoje para jogar. É até uma tristeza. Saber que o Gabriel Mercado não vai jogar quarto domingo. Ele já tem uma idade, amigo, cara. A gente não pode fugir disso. Com todo respeito, que você jogou bola. Ele não pode fugir. O que ele fez com o atacante do Grêmio? Não é que colocou no bolo. Não. O que ele fez de imposição. Não só na bola, de imposição no olhar. Mas assim, Magrão, ele dividia a bola, encarava. Essa imagem aqui, o mercado mostrou pro Grêmio o que era um Grenal. Nessa imagem aqui, ó. Nessa chegada dele aqui, cara, ó. Assim, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O Inter quis Olha mais. só, nunca podemos desmerecer a vitória do Inter. O Inter foi do início ao fim melhor que o Grêmio. Mas a gente tem que colocar pontos aqui que ninguém é cego. Ninguém é cego. E eu vi o jogo todinho, ninguém é cego. O Inter mereceu na imposição, num jogador que é diferente, que é o Alan Patrick, que é o Carboneiro. Nós falamos aqui antes. Falamos que ninguém é maluco dizer que o Grêmio já ganhou o Grenal. Não existe isso aí. Eu joguei vários, o Magrão jogou vários. Luiz.
Luiz, Mas assim... Só que assim, a gente tem que ser honesto. Assim, Mas era favorito, era favorito, Inter tinha que era jogar, favorito. tinha que jogar muito pra empatar. Não, mas é assim, era o meu ponto de vista. Eu vou explicar. E o muito do Inter era pra ser 6. Não, mas tudo bem. Mas assim, o Inter jogar muito pra empatar, se o Grêmio entrasse da mesma forma que o Inter jogou. O Grêmio não entrou, Aí é que Magro. tá. Não Concordo, competiu. concordo. É isso que eu tô te falando. Aí é que tá. Se o Grêmio entrasse competido da forma que o Grêmio entrasse competido da forma que o Inter entrou, o jogo ia ser extremamente mais equilibrado e não ia ser 4-2, porque o Grêmio não é um mau time, gente. Só que o Grêmio não competiu, o Grêmio não teve aplicação tática. O TT várias vezes deixou o Bernabé passar e não isso faz a E o diferença no treinador futebol. pensou errado o jogo Não também. é só o Tem que Grenal, falar gente. isso aí. Eu posso Tem dar um que exemplo. falar. Tá analisando só o eu Grenal, posso dar tô um analisando exemplo o meu. jogo todo. Eu, como jogador, jogando o Campeonato Gaúcho, desculpa, Calvez, meu exemplo meu. Com todo respeito ao Avenida, todos os times do Gauchão. Quando eu jogava com esses times, eu só ia, velho. Eu só ia pra frente, eu fazia gol, ia lá pra frente. Quando começa o brasileiro, quando eu ia jogar um Grenal, era diferente o posicionamento. É isso que o senhor Luiz Castro não entendeu. Quando eu jogar, gente, eu tô dando um exemplo meu, o Luiz Mário também sabe disso. Quando eu jogar um Gauchão, primeira fase de Copa do Brasil, bora. Mas ele teve o aval. Assim, Bora jogar. Tem que dizer, tá, Magrão? Ele cometeu o erro, ou os erros foram cometidos por ele, com o aval do torcedor. E não teve aplicação tática, Com o Grêmio não teve aplicação tática o torcedor nenhuma. deu Pelo o amor de aval. Deus. O Caliel O Dornelles Grêmio achou que ia perguntou. ganhar o jogo a qualquer momento. Luiz, o Caliel Dornelles, na entrevista amor de coletiva Deus, de isso é nítido. sábado no CT, perguntou ao Luiz Castro se não era melhor colocar um volante mais marcador para pegar o Alan Patrick. Ele ficou irritado com a pergunta do Caliel. A pergunta virou corte nas redes sociais. A torcida massacrou o Caliel Dornelles pela pergunta. E depois a gente viu que o Alan Patrick jogou solto e que o meio-campo do Grêmio não competiu. Alguém vai dizer, mas no segundo tempo o Dodi e o Edenilson entraram e o Grêmio também não conseguiu conter o Inter. Verdade, mas aí já estava bagunçado, aí já estava num cenário totalmente de falta de confiança por tudo que não tinha sido produzido pelo Grêmio e que vinha sendo produzido pelo Inter. Ele desconheceu o Clássico Grenal. Só que nós demos o aval para vamos que vamos, para cima deles. Só que na teoria é muito bonito isso. Na teoria é lindo falar, vamos para cima, vamos atacar, qualquer um defende, coletivamente a gente defende. Na prática não é assim o futebol. Na prática tu tem que ter jogadores que sabem marcar, que têm essa característica, que vão vibrar, que vão competir, que vão disputar a bola com força. Então que fique esse aprendizado também para o nosso treinador, não só para Grenal, mas para os grandes jogos que o Grêmio vai ter na temporada. Muito bem, gente. Primeiro Grenal, né? Primeiro Grenal do ano.